Olá, queridos amigos que a partir de agora nos acompanham no nosso quadro Estudo da Fé. Você também que está nos acompanhando pelo canal do YouTube. Nós prosseguimos no estudo do Evangelho de São Marcos. Nos vídeos anteriores, nós estudamos os 8 primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos. Demos início ao capítulo 8º no último vídeo, onde Jesus estava dando um novo passo no seu ministério e na sua caminhada, conforme nos apresenta o evangelista São Marcos. Hoje, então, nós vamos dar início à segunda metade do capítulo 8º e também estudarmos aquilo que São Marcos nos apresenta no seu capítulo 9. O interessante é que nesta mudança, se assim podemos dizer, dentro do texto de São Marcos, nessa segunda metade do capítulo 8º, São Marcos passa a nos mostrar Jesus que começa a sua viagem no sentido de Jerusalém. São Marcos não marca precisamente os locais, os dias, o tempo da viagem que Jesus realiza, mas por meio do seu direcionamento, por meio dos seus gestos, e principalmente por meio das temáticas que Jesus vai abordando a partir de então, Jesus já tensiona o seu ministério para a sua missão, para a conclusão de sua missão, que acontecerá em Jerusalém no processo da paixão, morte e ressurreição. Por isso, então, na segunda metade do capítulo 8º, a partir do versículo 27, nós temos a confissão da fé de Pedro. Diante de tudo aquilo que Jesus até então havia realizado na região da Galileia e também em terras pagãs, Jesus vai questionar aos seus discípulos quem as pessoas dizem que ele era. E eles vão dizer que uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros ainda algum dos profetas. E Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro assume a responsabilidade de responder pelo grupo e diz: tu és o Cristo. A palavra Cristo aqui, tirada do grego, ela tem o sentido de nos dizer quem é realmente Jesus Cristo diante do projeto do Pai. Jesus Cristo é o ungido, o escolhido, que nas palavras e na cultura do povo de Israel pode ser traduzido por Messias. Messias e Cristo têm esta mesma identidade, de ser o eleito do Senhor, o escolhido, o preparado, o ungido para uma missão. Por isso que neste instante, para realçar diante da proposta que São Marcos traz para cada um de nós, quando São Pedro afirma esta identidade de Jesus, nesse princípio nós já temos a primeira resposta para aquela pergunta que norteia todo o estudo do Evangelho de São Marcos. Em vários momentos nós vamos percebendo que São Marcos deixa a pergunta meio que indiscreta, se assim podemos dizer. Uma pergunta bem discreta, melhor dizendo. Quem é Jesus? E aqui São Pedro já responde diretamente: tu és o Cristo. Por isso que nós voltamos àquela ideia que também permeia o Evangelho de São Marcos. Qual ideia? A ideia do segredo messiânico. Jesus, ao pregar e ao manifestar o seu poder por meio de sinais e curas milagrosas, Jesus deixa entender realmente quem ele é. Mas quando as pessoas que estavam junto dele testemunhavam a seu respeito, falavam a respeito de sua origem divina, de sua autoridade, ele as recriminava, como também recriminava aos seus discípulos, pedindo para que não falassem acerca do que viram e ouviram. Mas São Marcos deixa claro no seu evangelho que as pessoas não levavam em consideração este pedido de Jesus e anunciavam e testemunhavam aos outros tudo aquilo que ele realizava. Então, para entender este segredo messiânico, esta proposta que São Marcos deixa no seu evangelho, nós temos que nos perguntar, mas por que Jesus não queria se revelar plenamente aos homens? E aqui nós podemos tecer duas respostas para esta pergunta. Primeiro, porque Jesus não quer ser confundido com a ideia de Messias que o povo de Israel até então tinha.
A ideia de Messias era a ideia de que Deus escolheria dentre o povo, levantaria dentre o seu povo um escolhido, um ungido, para tomar o poder e restituir a dignidade do povo de Israel enquanto um povo soberano, livre de qualquer opressão de povos e culturas inimigas. É a ideia de Messias davídico que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Aquele que é preparado pelo Senhor, o ungido, tomará as armas e derrotará a opressão dos povos inimigos para restituir a Israel a sua dignidade, uma dignidade política, uma dignidade, se assim podemos dizer, como povo, como país, como terra santa, diante também dos povos e culturas que estavam ao seu redor naquela época. Uma segunda resposta para esta pergunta é a ideia que São Marcos deixa no seu evangelho ao afirmar que Jesus é muito maior do que o Messias davídico. Então, o Messias que Deus envia é um Messias maior do que aquele que é esperado pelo povo de Israel na sua tradição. Por isso que Jesus, para São Marcos, não é apenas o Messias, não é apenas o Cristo, mas é o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem é aquele que, dotado de poder divino, enviado pelo próprio Deus, tem a capacidade de realizar uma transformação muito maior do que a transformação esperada pelo povo de Israel em um Messias simplesmente político. Por isso que Jesus, então, ao longo de seu ministério, ele vai pedir para que as pessoas não deem testemunho, não falem a respeito do que ele fez, porque poderia causar uma confusão, como de fato causou a muitos, dele, da sua missão, com a ideia de Messias que até então era disseminada dentre os seus. Prosseguindo no capítulo 8, nós encontramos o primeiro anúncio da paixão. Os anúncios da paixão são características próprias dos evangelistas sinóticos. Nós vamos encontrar estes anúncios que geralmente aparecem em 3 vezes, em 3 momentos, nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas. E eles têm uma finalidade. A finalidade destes anúncios da paixão nos evangelhos é realmente mostrar a verdadeira missão, a verdadeira finalidade para a qual Jesus desempenha o seu ministério. A pregação de Jesus não é uma utopia. A pregação de Jesus, ela não se resume basicamente na ideia de um messianismo superficial, como nós vimos anteriormente. Mas a ideia de Jesus é uma realidade, a realidade da cruz. Por isso que neste primeiro momento, quando Jesus apresenta neste primeiro anúncio da paixão a realidade do sofrimento e da cruz, é justamente para mostrar aos seus discípulos a finalidade para a qual eles também estão caminhando, na medida em que aceitam a proposta do Evangelho e aceitam também viver de acordo com os valores do reino. Em Marcos, nós vamos ter este anúncio da paixão em 3 momentos. Nós vamos ter no capítulo 8, de 31 a 33, no capítulo 9, de 30 a 32 e no capítulo 10, de 32 a 34. Nestes 3 momentos, Jesus tem a mesma finalidade e apresenta no seu anúncio a mesma estrutura. Qual é a estrutura, então, comum do anúncio da paixão? Primeiro, o Filho do Homem será entregue aos homens. Segundo, será morto. E terceiro, ressurgirá ao 3º dia. Em todos os evangelhos sinóticos, quando aparecem os 3 anúncios da paixão, a finalidade de Jesus neste momento é mostrar para eles que tudo aquilo de maravilhoso que eles estavam presenciando na vida e na missão de Jesus estava em função da sua finalidade, estava em função do seu objetivo, ou seja, da cruz, do sofrimento, do mistério da redenção. Por isso que, se eles estavam imersos, digamos assim, na ideia de um triunfo, de um messianismo que iria realmente tomar a força, o poder político, o poder social daquela época,
era para que esta esperança deles fosse frustrada. Jesus, ao apresentar a dinâmica da morte e do sofrimento, traz à tona a realidade que é própria do Filho do Homem, da missão que ele estava desempenhando enquanto Redentor do mundo. Então, prosseguindo no capítulo 8, nós vamos ter, a partir desta apresentação da realidade da cruz, a realidade do discipulado. O que é ser discípulo? O que é ser Jesus? E a partir do versículo 34, São Marcos então vai mostrando, por meio da fala de Jesus, o que Jesus espera de que seus discípulos vivam a sua vida, o seu discipulado. Disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De que adianta ganhar o mundo e arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Por isso Jesus vai chamando a atenção para os seus discípulos de que a verdadeira realidade do seguimento é assemelhar-se a ele enquanto Filho do Homem, no sentido de redimir a humanidade, no sentido de, pelo sofrimento, participar também do mistério da redenção de Cristo. Por isso que Jesus vai apresentando para eles a verdadeira realidade do seu seguimento. Não apenas o júbilo, a alegria de tudo aquilo que eles até então haviam visto por curas milagrosas, por sinais estrondosos, mas pelo silêncio, mas sim pelo silêncio e pela dedicação do discípulo, na medida em que ele vai entendendo que o caminho de obediência a Jesus, que o caminho do Evangelho, é um caminho de renúncia, é um caminho de sacrifício. Abrindo o capítulo 9, nós já nos deparamos com o famoso episódio da Transfiguração. A Transfiguração, que também nos outros evangelhos sinóticos, elas vêm neste contexto dos anúncios da paixão. A Transfiguração é o momento em que Jesus toma para junto de si alguns de seus discípulos mais próximos, sobe em um monte e lá diante deles se transfigura, ou seja, se reveste da glória de Deus. E aqui São Marcos anota um detalhe que as vestes de Jesus tornaram-se tão brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. Ou seja, o que os discípulos viram naquele momento da transfiguração era algo divino, não era algo humano. Não foi algo forjado para que acontecesse, não. Foi algo que manifestou diante dos discípulos, que podiam estar um pouco medrosos e desencorajados por causa do anúncio da cruz e do sofrimento. Foi um momento para que eles também tivessem contato com a outra visão, a glória de Deus. O relato da transfiguração em todos os evangelhos tem por trás de si também sinais e símbolos de teofanias, ou seja, da manifestação de Deus, principalmente de acordo com algumas manifestações no Antigo Testamento. Os detalhes descritos mostram que naquele exato momento, quando Jesus se transfigura diante dos seus, acontece algo de extraordinário. Acontece a manifestação do próprio Deus diante dos olhos humanos. E para isso nós temos alguns elementos que nos comprovam isso. Primeiramente, a ideia do monte. O subir ao monte, um exercício que é feito por tantos profetas e patriarcas ao longo do Antigo Testamento para se encontrarem com esta manifestação de Deus, que na grande maioria das vezes acontece sobre um monte. Por isso que o monte é um lugar geográfico do encontro de Deus com o homem. E Jesus e seus discípulos sobem ao monte. Embora a tradição da Igreja afirme que o monte sobre o qual Jesus se transfigurou é o Monte Tabor, os evangelhos que apresentam este relato da vida de Jesus não nos permitem fazer tal afirmação, porque eles não nomeiam qual monte seja. Por isso que a ideia de que o monte sobre o qual Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos é o Monte Tabor é uma ideia que vem pela tradição,
pela piedosa tradição da Igreja. Além da ideia de monte no relato da transfiguração, nós temos também outros sinais que vão demonstrar esta ideia de teofania. Nós temos a veste branca de Jesus, que, como nos diz o próprio São Marcos, nenhuma lavadeira no mundo seria capaz de alvejar diante de tamanha brancura, é sinal de que é uma ação divina que acontece naquele momento. A veste de Jesus não é um produto humano. Ela é revestida da graça e do poder de Deus manifestada na brancura de sua veste. Temos a presença de Elias e Moisés ao lado de Jesus, que conversam sobre o mistério da redenção. Elias representando os profetas, aqueles homens que souberam no Antigo Testamento anunciar e dar testemunho da verdade de Deus, e Moisés representando a lei e os profetas, fundamentos básicos da tradição judaica, estão junto de Jesus neste momento em que ele manifesta a sua glória. E por fim, a voz de Deus. Deus, no final, diante de todo aquele evento maravilhoso da transfiguração, diz aos discípulos que estavam ali com Jesus: "Este é o meu Filho amado, escutai-o." Se os discípulos ainda tinham alguma dúvida de quem realmente era Jesus, vem a própria voz divina para dar autoridade a tudo aquilo que ele falava e a tudo aquilo que ele fazia diante dos homens. Este crédito divino, esta voz de Deus, era aquilo que estava faltando para testemunhar tudo aquilo que até então Jesus havia realizado, no meio dos seus discípulos e no meio do povo que o cercava ao longo de seu ministério. A partir do versículo 14 do capítulo 9, nós temos o encontro de Jesus com um pai que pedia a cura e a libertação de seu filho, que desde os primeiros anos de idade sofria de epilepsia. Aqui nós temos que levar em consideração que o relato que São Marcos nos apresenta é um relato próprio do pensamento e da cultura do povo na época de Jesus. É evidente que no tempo de Jesus não se tinha o conhecimento científico e médico da doença epilepsia, mas, como nos afirma o próprio evangelista Marcos no Evangelho, Jesus e as pessoas que estavam naquele momento em torno daquele menino trataram essa ocasião como uma influência maligna diante daquele menino que era atormentado. Por isso que o texto do Evangelho, em nenhum momento, Jesus se dirige àquele mal como a própria pessoa do demônio, se assim nós podemos dizer. Mas Jesus entende que pela sua força e pela sua ação, sobretudo pela profissão de fé que eles devem realizar, ele pode agir e curar aquele menino, aquele jovem, da enfermidade que o assombrava desde sempre. O interessante é que o pai deste jovem, quando se dirige a Jesus, afirma que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito que estava nele. E de fato não conseguiram. Primeiramente, ele pediu aos discípulos e depois os discípulos, vendo que aquele espírito não os obedecia, pediram a Jesus para que intervisse na situação. E diante então deste contexto, surge um diálogo interessante de Jesus com o pai deste jovem. O pai disse: "Muitas vezes o espírito tem lançado ao fogo e à água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para aquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé." E aqui Jesus realiza então a libertação deste menino do mal que ele padecia, mediante o reconhecimento de que a fé é essencial no processo de encontro com Jesus Cristo. Se nós precisamos de alguma coisa, se nós clamamos a Jesus
por alguma situação difícil pela qual nós estamos passando, se nós não contamos com o dado da fé, se nós não contamos com a verdade e o poder que emanam da pessoa de Jesus Cristo, nós não vamos obter sucesso na nossa oração, nós não vamos obter sucesso no pedido que realizamos a Jesus. Porque o próprio Jesus fala, né? Para quem tem fé, tudo é possível. Então esse diálogo que São Marcos coloca para este encontro, no final deste encontro, quando Jesus e o pai deste menino estão ali dialogando para a cura do menino, São Marcos apresenta a necessidade realmente que o discípulo tem de ter a fé, sobretudo a plena confiança em Jesus como o grande Senhor e Salvador da vida humana. Prosseguindo o capítulo 9, nós vamos encontrar o segundo anúncio da paixão, que obedece àqueles mesmos critérios, aquele mesmo contexto do primeiro anúncio que nós vimos agora há pouco. Mas o que é interessante para nós neste capítulo 9 e que é decorrente a esta revelação do segundo anúncio da paixão é aquilo que nós encontramos a partir do versículo 33, no capítulo 9 de São Marcos. Em viagem, os discípulos discutiam entre si pelo caminho quem era o maior. E Jesus, ao ficar sabendo disso, dentre o povo que o cercava e o acompanhava na sua viagem, pegou uma criança e, mostrando esta criança aos seus discípulos, disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas àquele que me enviou. Aqui Jesus está chamando a atenção para os seus discípulos que, mais uma vez, o seu messianismo, a sua identidade enquanto Messias, não corresponde à ideia de glória humana presente nos messianismos até então manifestados na história de Israel. O messianismo de Jesus, a autoridade de Jesus, o discipulado daquele que se coloca a caminho de Jesus, ele é validado na medida em que este vive a dinâmica do serviço e da pequenez. Acolher os mais necessitados, acolher os mais marginalizados. É neste encontro e neste acolhimento que o discípulo de Jesus vive realmente a sua missão e a sua vocação enquanto discípulo. Por fim, encerrando o capítulo 9, nós encontramos Jesus continuando o seu discurso para os discípulos, mostrando a importância do compromisso com os pequeninos do reino, com aquelas pessoas que, diante da revelação de Deus, possuem uma primazia, no sentido de que o discípulo, ao portar a novidade do Evangelho, ao portar a realidade do reino, ele se torna uma testemunha daquilo que está anunciando. E se ele é uma testemunha daquilo que está anunciando, todas as suas atitudes devem comprovar a sua pregação. Por isso que, no final do capítulo 9, Jesus vai chamar a nossa atenção para o perigo do escândalo. Quem escandalizar o menor que seja dos pequeninos do reino, é preferível que tenha amarrado ao seu pescoço uma pedra de moinho e se atire ao mar. Por isso que Jesus vai chamar a atenção realmente que os discípulos de seu reino, aqueles que se propõem a fazer o caminho do seguimento de Jesus, devam viver a coerência que o Evangelho exige de cada um. Por isso que, diante daquilo que Jesus ensina a respeito sobre o escândalo, aparece a imagem do fogo e do sal no final do capítulo 9. Diz o Senhor, a partir do versículo 49, todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal ficar insosso, com o que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Interessante essa figura que Jesus apresenta para nós no Evangelho de Marcos. Todos serão salgados com fogo. Como assim salgar com fogo? Aqui São Marcos está remetendo a um costume do templo em Israel. Quando se fazia os sacrifícios, quando se ofertavam os holocaustos e as vítimas eram incendiadas no templo, antes disso elas eram salgadas.
O sentido do sal não está aqui ligado diretamente ao sentido de conservação, mas ao sentido de purificação. O fogo, juntamente com o sal, purificaria as imundícies daquela oferenda e a tornaria mais ainda agradável aos olhos de Deus. Por isso que o discípulo, na medida em que ele se aproxima de Jesus Cristo e do Evangelho, ele deve ser purificado, ele deve purificar-se, mesmo que seja com o fogo e o sal, para tornar-se também uma oferenda agradável aos olhos de Deus. Terminamos assim o capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. Que Deus abençoe você e que você consiga, por meio deste nosso estudo, aprofundar cada vez mais no conhecimento e na vivência da pessoa de Jesus Cristo.